Esse é o momento de meditarmos na palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia na mão, nós vamos estudar um pouco a palavra. Nós estamos estudando um assunto sobre a caverna. Esse é o título dessa série que termina hoje. E essa série foi uma série de 3 mensagens. A primeira delas, nós nos lembramos de um salmo, o Salmo 57, foi um salmo que Davi escreveu de dentro de uma caverna. E nesse salmo nós aprendemos 3 coisas que Davi fez ali, 3 atitudes que ele teve. A primeira atitude de Davi dentro daquela caverna foi orar. Ele orou a Deus, ele louvou a Deus e ele adorou a Deus. 3 atitudes que nós podemos ter ao estarmos numa situação de caverna, ao estarmos restritos, passando por dificuldades, por problemas, lá embaixo, no buraco, abandonados, num ambiente frio, inóspito. Então o Senhor nos ensinou por meio de Davi que a caverna, a despeito de ser um lugar ruim, a gente pode transformá-lo numa casa de comunhão com Deus. E de dentro da caverna, ele fez ali da caverna um templo, onde ele orou, ele louvou e ele adorou o Senhor. Nós vimos também a diferença dessas 3 palavras, né? A oração é o momento em que ele abre o coração para Deus. O louvor, ele reconhece que aquilo que está acontecendo com ele era o melhor que Deus podia permitir. E a adoração é reconhecer a pessoa de Deus, quem Ele é. Enquanto no louvor você reconhece o que Ele faz, na adoração você reconhece quem Ele é. E para Davi, Deus era o seu tudo, o seu Redentor, o seu Salvador. Ele era o Rei, Ele era quem governa sobre todo o universo. Então é uma lição extraordinária que aprendemos no primeiro episódio. No segundo episódio, domingo passado, nós estudamos o Salmo 142, que foi um outro salmo que Davi escreveu de dentro de uma caverna. E ali dentro, irmãos, ele simplesmente clamou a Deus. E na semana passada nós estudamos sobre a importância de clamar. E clamar é um pouco diferente de orar. Enquanto a oração você abre o coração a Deus como a um amigo, o clamor você rasga o seu coração. O clamor ele só acontece diante de uma grandiosa necessidade. E aí descobrimos então, ou relembramos, que talvez seja por esse motivo que o Senhor permite as cavernas na nossa vida, para que a gente sinta a necessidade de clamar. Porque quem não tem necessidade não clama. O clamor, ele carece de uma necessidade grandiosa para ele poder ser expressado. E a caverna é um bom lugar para criar em nós essa necessidade de derramar-nos. Nós vimos que Davi usou algumas expressões muito fortes. Ele derramou de maneira verbal, ele verbalizou, expressou fortemente, chorando, rasgando a sua alma para Deus, ali dentro daquela capela. E quando ele fez isso, ele disse assim: então o Senhor me conheceu. O Senhor nos conhece, queridos, à medida em que a gente clama. E ser conhecido de Deus é um requisito para a eternidade. Porque a única frase que ele vai dizer àqueles que ele não levará para o céu é a seguinte: eu não te conheço, eu não te conheço. Você não rasgou o seu coração para mim, você não clamou por minha face, você não me buscou sinceramente, profundamente, então eu não te conheço. Veja como Deus respeita, né? O nosso livre-arbítrio, a nossa decisão, a nossa necessidade. Ele quer que nós o busquemos para ser encontrado. E então, foi maravilhoso semana passada, quando nós entendemos mais uma vez isso, né? Que nós precisamos ter uma vida de clamor, uma vida de necessidade. A caverna de hoje é uma caverna muito conhecida. Não é um lugar onde nós não vamos estudar nenhum assunto que alguém escreveu lá de dentro. Pelo contrário, é uma caverna mortuária,
uma caverna que foi usada como sepultura. E a partir dela farei menção sobre outras 2 cavernas que foram usadas também como sepultura. E eu estou falando sobre Macpela, a caverna que Abraão escolheu como local para depositar o corpo de Sara quando ela descansou. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 23. Nós temos aqui a negociação que Abraão fez para adquirir esse campo, o campo de Macpela. Sara viveu 127 anos e ela então descansou, ela morreu na cidade de Hebrom, diz o texto. Eu estou lendo já o capítulo 23, no versículo 1. Leia comigo aqui o texto. Sara viveu 127 anos, ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. Abrão chorou a sua morte, e depois saiu do lugar onde estava o corpo, e foi falar com os heteus, e disse: eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês, portanto me vendam um pedaço de terra, para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso, um príncipe, sepulte a sua mulher na sepultura que tivermos, nenhum de nós negará lhe dar esta sepultura. Veja que testemunho extraordinário, né, da vivência de Abrão entre essas pessoas. Ele era muitíssimo respeitado, e eles se negaram a repassar somente aquele pedaço de terra. Havia uma questão legal aí, porque uma vez que somente aquele pedaço pequeno de terra fosse repassado para Abrão, os proprietários continuariam sob a responsabilidade deles recolher os impostos daquele pedaço de terra. Então eles não quiseram passar a vender aquele pedaço de terra. Use o nosso mesmo, use um pedaço nosso para você fazer isso. E Abrão insistiu, irmãos. Ele insistiu veementemente, mais de uma vez. Ele fez questão de pagar. E ele diz assim: não, se vocês querem me permitir sepultar a minha esposa aqui, eu quero pagar por isso. E a negociação foi acontecendo então, até que então, esses homens então responderam, versículo 15: escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata, ou 400 ciclos de prata. A prata naquele período, ela tinha mais valor comercial do que o ouro. Para vocês terem uma ideia, 30 ciclos de prata, ou 30 moedas de prata, era o valor de um escravo. E Abraão, de imediato, ele respondeu, versículo 16, ele concordou com isso, e ele pesou a quantidade da prata que Efrom havia sugerido diante de todos, e ele pagou de acordo com o peso comum usado por aqueles negociantes. E ele agora paga por aquele campo, e ele então adquire aquela região, o campo de Macpela. Sara foi sepultada ali, e quando Abrão faleceu, ele também foi sepultado nessa mesma caverna. Ali também foi a sepultura de Isaque, o filho de Abrão, e a sua esposa Rebeca também foi sepultada ali. Lia, a esposa de Jacó, também foi sepultada em Macpela. E quando Jacó morreu, um pouco antes de descansar, ele deu orientações aos seus filhos de que eles deveriam levar o seu corpo para aquela caverna e sepultá-lo ali em Macpela. E eu quero ler com vocês o capítulo 49 de Gênesis, 49 agora. Você tem ali a descrição. No versículo 29, Jacó dá as instruções aos seus filhos, dizendo o seguinte: eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão enterrados os meus antepassados.
na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde fica para sepultar a sua família. Ali estão sepultados Abraão, Sara, a sua mulher, Isaque, a sua mulher Rebeca. Ali eu sepultei também Lia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar as suas ordens aos filhos de Jacó, deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Após o período então de prantos, após um período de luto, Jacó foi sepultado, ele foi transportado para esta região de Macpela, e ali naquela caverna ele foi depositado. Então veja, queridos, nós estamos falando sobre uma caverna que recebia mortos. Jacó, quando foi colocado ali, ele já não falava mais, ele já não orientava os seus filhos, ele já não orava. Jacó, enquanto vivo, passou o vale de Jaboque para clamar pelo Espírito Santo, clamar pela atuação de Deus na vida dele, para proteger sua família e proteger a sua vida, porque Saul estava vindo contra ele. Ele lutou com Deus a noite inteira, mas agora, quando o seu corpo foi depositado naquela caverna, Jacó não lutava mais, ele já não orava mais, ele já não servia mais a Deus, ele já não mais aconselhava os seus filhos. Por quê? Porque ele foi depositado ali exatamente porque ele estava morto, e dali ele não sairia mais. E a alusão que eu faço na mensagem de hoje, queridos, é uma grande questão. É que muitas pessoas nos dias de hoje, em vida, estão sendo colocados, ou estão eles mesmos penetrando, entrando cavernas, como se fossem mortos, e deixando de viver na presença de Deus. Por falta de fé, por falta de esperança, adentram uma caverna sombria, uma caverna terrível, uma caverna assustadora, e enterram ali, sepultam ali as suas esperanças, os seus sonhos, os seus relacionamentos. Já não tem mais relacionamento com o cônjuge, já não consegue mais amar, já não tem mais relacionamento com os filhos, não consegue dar atenção aos filhos, se prendem a uma caverna como se estivessem mortos e deixam de viver. E o pior de tudo é que cortam a comunicação com o doador da vida, que é o nosso Senhor Deus. Há dois personagens que foram sepultados em cavernas, porque estavam mortos, mas que passaram pela experiência de saírem vivos da caverna. E o mesmo Deus que deu vida àquele que estava morto, Ele dá vida àquele que está hoje respirando, mas vive como se fosse morto. Porque o Senhor é o doador da vida. E Ele quer que hoje, mesmo de dentro de uma caverna, a gente creia que Ele está do lado de fora, querendo romper aquilo que está tampando a porta, querendo romper a pedra, remover a pedra, para te tirar de lá, chamando pelo seu próprio nome. Você se lembra muito bem da história de Lázaro, a história extraordinária. A história de Lázaro está descrita no capítulo 11 de João. Quero convidar você para ler esse texto comigo, alguns versos deste capítulo. E no capítulo 11 de João, Lázaro diz aqui no verso 17, que Lázaro já estava morto, ou sepultado ali, por cerca de 4 dias. E eu fui fazer uma pesquisa, eu
não sou legista, né? Não sei quase nada de um trabalho de um legista, mas eu fui fazer uma pesquisa rápida, dando um Google, para saber o processo de decomposição do corpo. E a decomposição, irmãos, ela ocorre, ou ela inicia aí, entre 24 e 48 horas. A formação dos gases, né, por conta das bactérias que estão se alimentando, passam a se alimentar do corpo morto, a produção de gases e a putrefação dos órgãos, ela faz com que haja um exalar de odor terrível, terrível. O cérebro é o primeiro órgão que se dilacera. 70% do cérebro é composto por água. Ele se dilui rapidamente. E segundo essa pesquisa rápida que fiz, o estômago entra em segundo lugar nessa decomposição. O sistema digestório. Então, Lázaro não tinha mais cérebro nesses 4 dias de decomposição. O odor que o seu corpo podre exalava fez com que a irmã instasse com Jesus para que a pedra não fosse retirada. Ela disse com veemência. Vamos ler o verso 17 primeiro, que afirma que Jesus, quando chegou ali, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Verso 38 agora, do capítulo 11, nós temos aqui a manifestação da irmã. Jesus ficou outra vez muito comovido. Foi até o túmulo, que era uma gruta, uma caverna, com uma pedra colocada na entrada. E o verso 39, ordenou, tirem a pedra. Mas Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já fazem 4 dias que ele foi sepultado. A irmã instou com Jesus, nós não podemos retirar a pedra, porque ele já cheira mal. Irmãos, todos sabiam que Lázaro estava morto naquele tempo. Todos sabiam. Era público. As pessoas foram no velório dele. As pessoas viram ele sendo colocado na caverna. Quem sabe, por ser ali uma caverna, tampado unicamente com uma pedra, um pouco daquele odor, talvez já fossem sentido ali do lado de fora. O corpo de Lázaro estava em total decomposição. E agora no verso 40, irmãos, olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. O Senhor diante daquela caverna, ao instar, ao pedir, ao exigir praticamente, e dizer assim, creiam, tirem a pedra. E a pedra foi tirada. No verso 40, a palavra de Deus diz, Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Creia. Quem está aqui diante dessa gruta, dessa caverna, é o doador da vida. Então eu e você, irmãos, mesmo diante de uma caverna, mesmo sabendo que a nossa vida, ela perdeu o brilho, perdeu o sentido, mesmo sabendo que estamos meio vivos, ou mortos espiritualmente, o Senhor está dizendo para crermos que Ele, diante da caverna, se nós crermos nele, nós veremos, olha o que diz aqui, a revelação do poder glorioso de Deus. Se você tem um amigo na caverna, tem algumas pessoas, irmãos, por quem eu oro constantemente. Uma dessas pessoas estava tão mergulhado na caverna que só pensava em tirar sua vida. E ele não mora próximo a mim, mora em um outro país. E quando Deus colocou na minha mente interceder por ele e mandar áudios de oração para ele, eu não imaginava como o Senhor tinha planos
de efetuar uma maravilhosa obra, semelhante a esta aqui, ó. Era como se o Senhor estivesse dizendo assim: Valmir, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. E eu vi, irmãos, Deus levantando aquele homem, Deus curando aquele homem e dando nova vida para ele. Eu vi isso acontecer. Ore intercessoramente pelos seus amigos, você verá a gloriosa manifestação do poder de Deus. Ore pelo seu cônjuge, o que o seu cônjuge precisa, o que os seus filhos precisam, mesmo estando numa caverna, mesmo estando mortos espiritualmente, o que eles precisam é unicamente do poder grandioso de Deus. Não tenha medo de tirar a pedra, mesmo que o corpo esteja fedendo. E quando as pessoas estão longe de Deus, a coisa fede mesmo, né? A coisa fede. É feio ver alguém longe de Deus. A pessoa não consegue se relacionar, não consegue amar, não consegue tratar bem. O egoísmo impera. Às vezes dá vontade de ficar longe de alguém que está morto. Mas a chance de um morto, talvez seja você que está do lado de fora, ao lado do Senhor, ouvindo o Senhor falar: tire a pedra, filho, creia em mim. Porque se você crer, você verá a grandiosa manifestação do poder de Deus. E eles então removeram a pedra, diz a Bíblia, e essa descrição aqui está no versículo 41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, pois eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois disso ele gritou: Lázaro, venha para fora. E o verso 44, e o morto que estava dentro da caverna, apodrecendo, sem cérebro, saiu, vivo, com o corpo todo renovado. Glória a Deus. Essa é a esperança que o Senhor nos dá, irmãos. Por que esse texto está registrado aqui? Para que nós, hoje, creiamos. Porque aquilo que aconteceu se repete. Porque é o mesmo Deus. E Ele continua amando os Lázaros da vida. Ele continua amando aquele que está na caverna. Ele não abandona seus amigos. Ele chora por nós. Jesus chorou pela morte de Lázaro, Ele chorou por Jerusalém, que também estava morta espiritualmente. Ele chora por nós. E se alguém da sua família está morto espiritualmente, saiba, Jesus está chorando por ele. Ele quer só que você creia, porque Jesus pode tirá-lo de lá. O segundo personagem que esteve na caverna é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, quando ele esteve na caverna durante 3 dias, no terceiro dia, ele reviveu. Ele tornou a viver. E a vitória de Cristo sobre a morte é a certeza de nossa vitória sobre a morte. Assim como Cristo Jesus venceu, nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Aceite a Jesus e você terá vida. No capítulo 10 de João, um pouquinho antes aí, nós estamos no 11, né? No capítulo 10 de João, o Senhor diz no verso 10: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Um ser que já foi um anjo criado por Deus para adorá-lo lá no céu. Um anjo de luz, que se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. E ele tem muita maldade no seu coração. Ele é o causador das cavernas de destruição. É ele que tem colocado as pessoas na caverna. Mas a morte, irmãos, a morte eterna foi vencida quando Jesus ressuscitou. E o Senhor Jesus diz aqui: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida completa, vida abundante, vida plena. O Senhor, quando nos tira da caverna da morte eterna, Ele nos dá vida eterna aqui nessa terra.
Morte eterna ou vida eterna não é algo para o futuro, é algo que começa aqui e agora. Ou estamos vivendo a vida eterna que o Senhor Deus nos dá, que é uma vida plena, uma vida de confiança, uma vida alegre, uma vida para frente, uma vida de confiança. Ou estamos vivendo a morte eterna dentro de uma caverna, mesmo estando vivos. O Senhor não pagou o preço de passar pela caverna da morte, e Ele passou pela caverna da morte eterna. Ele não pagou esse preço para que a gente tenha uma vida incompleta, para ficarmos nas mãos do inimigo que só veio matar, roubar e destruir. Ele veio para que tenhamos vida plena, vida abundante. A morte física é quando a pessoa se separa do corpo. Mas a morte eterna, ou a morte espiritual, é quando a pessoa se separa de Deus. E todos aqueles que se separam de Deus experimentam passar pela morte espiritual, mesmo estando vivo, mesmo andando, mesmo estando na igreja, mesmo cantando. Quem está separado de Deus não consegue ter vida plena. Então, por favor, queridos, não confie na religiosidade, porque a religiosidade não dá vida plena para ninguém, é só a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agarre-se a Ele, fale com Ele, clame a Ele, grude nele, e você terá vida plena, porque é isso que Ele prometeu àqueles que estão com Ele. Nós sabemos o que aconteceu lá em Gênesis, quando o Senhor disse no capítulo 2, verso 17, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer, vocês vão se separar de mim, e longe de mim não há vida. Eles comeram do fruto e se separaram de Deus. Quando Deus entra no jardim na viração do dia, no capítulo 3, versículo 8, Ele fala assim, onde estão? E onde é que eles estavam? Escondidos, escondendo de Deus. Pois, queridos, muitas vezes, nós nos escondemos de Deus, e é isso que causa a nossa morte espiritual, quando nos escondemos de Deus, quando fazemos de conta que Deus não existe, quando vamos levando a vida como se Ele não existisse mesmo. Mas eu quero concluir essa mensagem, irmãos, com uma extraordinária palavra do apóstolo Paulo, que fala sobre um homem que vive sem Cristo, que está espiritualmente morto, alheio a Deus. Mas o apóstolo Paulo, depois ele fala exatamente o contrário. Mas aquele que está em Cristo tem uma vida plena nele. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha só que descrição temos aqui. Efésios capítulo 4. E eu vou ler dos versos 17 em diante. Diz assim, verso 17. Vou ler até o 24. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Em uma outra versão, no verso 19, o verso 18 diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Estão separados de Deus, os pagãos. É como se Deus não existisse na vida deles, o coração deles está endurecido. Não viva como eles, diz a Bíblia. Verso 19 diz assim: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. É assim que vive quem está morto espiritualmente. Verso 20, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. E o verso 24, e revestirem-se
do novo homem, criado para ser semelhança de Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. O capítulo 2, agora, de Efésios, ele é extremamente maravilhoso. Diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que são desobedientes a Deus. De modo que nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. A verso 4 agora: mas a misericórdia de Deus, muito grande, em seu amor por nós, é tão grande, é tanto, que quando ainda estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Você diz amém? Amém. Enquanto Lázaro ainda estava morto, o Senhor trouxe ele para a vida. E enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos, pela sua misericórdia, o Senhor trouxe de volta a vida. E o verso 6 agora: por estarmos unidos com Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele, e para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todo o tempo futuro a imensa grandeza de sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou através de Jesus Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Verso 8 diz isso: é pela graça de Deus que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que de antemão Ele havia separado para nós. Então, se você está morto espiritualmente, não tente ressuscitar, porque não vai dar certo. A única coisa necessária é estarmos unidos com Cristo Jesus. Você tem algum morto na sua família? Não adianta fazer sermão para ele. Não adianta dar sermão nele. Não adianta falar para ela que ela está errada. Essa pessoa precisa apenas estar unida com Cristo Jesus. E talvez o que essa pessoa mais precisa é de alguém unido a Cristo. E quando este alguém unido a Cristo se relaciona espiritualmente com alguém que está morto, o Senhor Jesus, na pessoa de Cristo que está em nós, dá vida a essa pessoa, por conta desse relacionamento em Cristo Jesus. É isso que é necessário. A Bíblia apresenta pelo menos 4 sinais de alguém que esteja morto ou morrendo espiritualmente. O primeiro deles é a falta de esforço para buscar Jesus. A pessoa foge de Jesus, se nega a orar, não tem prazer, não quer, não vai. Ela foge de Jesus. Segundo sinal, falta de compaixão. Não consegue ter compaixão pelo próximo. Essa é uma característica, um coração frio, insensível. Terceiro sinal, a pessoa se fecha para o aprendizado. Não quer ouvir nada que ensine-a a ter uma vida nova em Cristo Jesus. Ela se fecha para o aprendizado. É por isso que os seus sermões para alguém que está morto não resolve nada, porque a pessoa não quer ouvir. Tente ensinar alguém morto, não vai aprender. Pega a cabeça dele, levanta, cai de novo. Não vai te ouvir. Um morto não ouve, morto não vê. Então não adianta querer ensinar alguém que está morto. Esse talvez seja um dos nossos maiores erros.
Quando a gente tenta trazer alguém para Cristo, a gente quer doutrinar a pessoa. Não é assim. O teu quarto sinal, a pessoa não consegue se arrepender, sem arrependimento. Ela começa a ter muita familiaridade com o pecado e não consegue se arrepender. O que um morto precisa, irmãos? Somente e unicamente do doador da vida, Jesus Cristo. Leve Jesus para os seus amigos que estão mortos. E se tem alguém aqui que vê algum desses sinais já acontecendo na sua vida, vá urgente a Jesus. Jesus ama ressuscitar pessoas. Ele deu um abraço em Lázaro. Trouxe a vida Lázaro. Ele trouxe a vida o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Jesus ama ressuscitar mortos, porque Ele veio para dar vida. Jesus não se sente mal com o mau cheiro do corpo em putrefação. Ele manda tirar a pedra, Ele não se importa com o mau cheiro. Ele ama ressuscitar os mortos. Se há alguém hoje passando pela caverna da morte eterna, ou iniciando o processo, ou que você conheça alguém, Jesus é a única solução. Há uma canção que nós vamos ouvir agora, e será uma oportunidade, queridos, de entregar a nossa vida a Jesus, de falar para Ele, de simplesmente deixarmos que Ele faça a obra de ressurreição. Esse é o momento de você fazer aquela oração intercessora por alguém que você vê que está caminhando para o deserto, onde há uma capela mortuária, está caminhando para o sepulcro, está caminhando para o cemitério, está caminhando para o distanciamento de Deus. Esse é o momento de você rogar por essa pessoa e pedir que o Senhor Jesus Cristo alcance essa pessoa, e Ele dará vida àqueles que pecaram. Interceda por elas. Há um poder, irmãos, na oração intercessora, dos dois lados. Dos dois lados. E se você não sabia, eu quero lhe dizer que os satanistas oram, eles clamam pelos demônios, para que os demônios destruam a vida das pessoas. Eles oram veementemente. O pastor Mark Finley contou um testemunho outro dia, de uma viagem que estava fazendo, e sentou ao lado de uma pessoa que estava orando, e ele pensou, que bom, vou viajar ao lado de um cristão, e o abordou dizendo, estou feliz em encontrar alguém que ora, eu também sou cristão. Ele disse, mas eu não sou cristão, eu sou satanista, e eu estou orando pela reunião de pastores que haverá aqui na Austrália, na cidade de Melbourne, e eu estou clamando pelas hostes satânicas, para que eles desçam e destruam a vida desses pastores. Os satanistas creem na oração intercessora. Foi isso que o inimigo disse, naquela quarta-feira, em que fomos ali clamar. Ele disse que estava lá, em resposta à intercessão de uma pessoa, que pediu para ele vir destruir o Rafael. Ele não estava ali por causa do Rafael, mas estava ali porque uma pessoa pediu para ele. E uma pessoa fez um pacto com ele, e ele veio atender esse pedido. E o diabo tem atendido as orações dos satanistas. E Deus quer atender a oração dos cristãos, mas muitas vezes nós nos calamos e não cremos no poder redentivo do nosso Senhor Jesus. Ele pode ressuscitar alguém morto, irmãos. Ele vai fazer isso. Coloque a sua família nas mãos de Jesus. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Clame a Ele, creia. Ele disse, se você crer, você verá a grande maravilha de Deus que eu vou realizar aqui. Creia, Ele vai fazer isso. Mas Ele quer que a gente confie nele. Então, enquanto você ouve essa canção, exercite a sua fé.
Fale com Jesus, Ele é o único doador da vida. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos cantar? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, para você também. Preparado para mim. Eu me rendo, és tudo que eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh Jesus, eis-me aqui. Amém. É tão bom estar com Jesus, não? Creia que Deus vai trazer para a presença dEle as pessoas que você ama. Não pare de orar por elas. Creia que o Senhor trará a você a presença dEle mais intimamente. Não pare de clamar a Ele. Os nossos filhos voltarão para os braços de Cristo. O Senhor os tirará da caverna escura da morte. Nós veremos a grandiosa maravilha que Deus vai fazer, se nós crermos nele. Não pare de orar. Clame todo dia, clame sempre. Nós só não temos mais batismos do que estamos tendo aqui, porque não cremos que o Senhor tem poder para ressuscitar os mortos. Creia, irmãos. Está muito perto do desfecho final desse grande conflito. Nós não temos mais tempo para fazer outra coisa senão orar. Por favor, desligue o seu televisor em casa e clame ao Senhor. Por favor, deixe o seu celular num canto e clame ao Senhor. O seu marido voltará para os braços de Cristo. O seu filho estará lá. Confie. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscita também aqueles que estão mortos. Confia. Vamos passar essa semana na presença de Deus. Quarta-feira haverá um culto de oração nessa igreja. Você não pode ficar em casa. Você não pode estender um pouco mais no trabalho. Quarta não. Você tem que estar aqui. Amanhã os homens vão estar aqui orando. Você tem que estar aqui. Você que é homem, venha. Não tem mais tempo, irmãos. E está chegando o dia, irmãos, que a gente vai ter culto todo dia. Porque a nossa necessidade será tão grande que nós vamos vir todo dia para a casa de Deus orar. É o desfecho do grande conflito, é o desfecho, não tem mais tempo. Então se acostume com isso, se acostume em depender de Deus, se agarre nele, senão o seu fim vai ser numa capela de morte, numa caverna de morte, para sempre, o que é pior. Vamos crer em Jesus. Nosso Jesus é amoroso e grande, Ele é extremamente poderoso para nos dar muito mais do que a gente imagina. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Deus, porque a caverna não é o fim. Mesmo a caverna da morte, o sepulcro onde os mortos são colocados, o Senhor Jesus venceu esta caverna e saiu dali no terceiro dia, para dizer a todo o universo que todos aqueles, mesmo que morram fisicamente, voltaremos a viver. Mas o mais interessante de tudo, Senhor, não tem a ver com a morte física, quando nos separamos do corpo, quando o nosso fôlego se separa do corpo, mas tem a ver com a morte espiritual, quando nos separamos de Deus. Porque a morte espiritual é terrível, ela é para sempre, ela é eterna. Mas mesmo a morte eterna foi vencida na cruz. E quando o Senhor Jesus trouxe Lázaro, que já não tinha mais cérebro, trouxe Lázaro à vida,
com apenas a tua palavra, dizendo: Lázaro, venha para fora. O Senhor mostrou para nós que aqueles que creem verão as maravilhas que o Senhor faz. Dá-nos fé para crermos, Senhor, que o Senhor pode trazer da morte espiritual os nossos amigos, as pessoas da nossa família. Dá-nos fé para clamarmos e confiarmos em Ti, e que o Senhor atue na vida deles, dando fôlego, o espírito da vida na vida deles, a fim de que eles abram os olhos e vejam as Tuas maravilhas, para que eles se assentem nesses bancos conosco para Te adorar. Senhor, usa-nos, Pai, não para dar sermões a eles, mas para levantar um clamor de intercessão. Quanto nós precisamos orar, Pai. Desperta-nos para uma semana de oração, para dias e dias de oração na Tua presença, para que tenhamos a vida abundante que o Senhor prometeu a nós. Obrigado, Senhor, porque a caverna da morte foi vencida. O Apocalipse diz que a morte eterna foi tragada, ela foi vencida, e o Senhor Jesus nos dá vida eterna. Dá-nos vida plena, Senhor, para sempre, em nome de Jesus, amém.